Então nós temos hoje 3 tipos de recepções. Primeiro nós temos uma recepção por transferência, ou a pedido de irmãos. Depois nós temos uma recepção por profissão de fé e batismo. E depois nós temos uma recepção por batismo infantil, já que a nossa igreja adota também o batismo infantil, e as crianças, elas não são menos importantes do que os adultos na nossa igreja. Elas também recebem a membresia na comunidade presbiteriana. Mas eu gostaria de chamar aqui à frente primeiro os 3 que serão recebidos por transferência da Igreja Batista. Vem aqui à frente. Nós queremos aí agradecer a Deus pela presença dos irmãos. Vou ficar aqui à minha esquerda. Então nós queremos apresentar, aí a Igreja Presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras, esses nossos irmãos aí, e recebermos na fé em Cristo Jesus. Para isso, esses irmãos já foram batizados, em igreja evangélica. Então nós não batizamos novamente. Nós não temos necessidade de rebatizar aqueles que uma vez já foram batizados na igreja evangélica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não fazemos, ou nós aceitamos o batismo que um dia eles foram batizados na sua igreja de origem, a Igreja Batista. Então nós apenas estamos os recebendo por transferência desta igreja e também a pedido deles, por escrito, de punho próprio. Nós vamos orar por estas vidas. Eu vou pedir a Luciana, a esposa do Anderson, que esteja orando aí pela vida aqui dos nossos irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa noite, Deus, esse dia que é teu, que o Senhor bondosamente dividiu conosco, nos dando vida e saúde. Pai, nossa gratidão nessa noite, Deus, eu sei que é incomparavelmente menor do que o Senhor sente, Deus, por receber mais filhos teus da tua igreja, Deus, filhos que já foram outrora escolhidos pelo Senhor, que já foram amados e ainda são, Deus, nos dias de hoje. Mas nós bendizemos, Deus, pela vida do Major, do Dona Beatriz, a vida da Juscelia, que hoje estão aqui, Deus, professando a sua fé, que hoje estão aqui, Deus, reconhecendo que o Senhor Jesus é o único Salvador e Senhor das suas vidas. Isso é maravilhoso, Deus. Que as pessoas que aqui estão possam ter como exemplo, Deus, de fé, de dedicação, de processo de santificação que eles têm buscado, Deus, para estar perto do Senhor. Obrigado por essas vidas, Deus. Obrigado por este momento que nós temos. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e cuida de nós e nos dá a oportunidade de nos achegarmos cada vez mais perto do Senhor. Nós te louvamos por essas vidas que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o conselho da igreja já os recebeu como conselho da nossa comunidade, da nossa igreja. Mas apenas para dissipar qualquer dúvida, eu vou pedir os membros desta igreja, aceitando esses nossos irmãos como membros, aqueles que são membros dessa igreja, já estão inscritos no hall de membros desta igreja. Se aceitam esses nossos irmãos aí como membros da igreja, levante a sua mão direita. Está vendo, né, irmãos? São os membros dessa igreja. Qualquer dúvida, é só falar com o pastor. Nós queremos apenas deixar aqui uma lembrança de membresia, para os irmãos. Que Deus os abençoe. Deus abençoe. Se algum irmão da igreja que vier aqui também, não precisa vir toda a igreja, dar um abraço aqui dos nossos irmãos, fiquem à vontade, irmãos.
nós, irmãos, estamos contentes e alegres também, porque alguns irmãos decidiram publicar a sua fé e serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos estes que ainda não foram batizados em igreja evangélica, e que nós procederemos o batismo nesse instante. Então eu gostaria de chamar todos esses irmãos. É uma lista grande aqui, para a glória de Deus, né? Então, à medida que eu vou chamando, os irmãos vêm aqui à frente. Irmãos, eu vou pedir que vocês respondam aqui algumas perguntas básicas da fé cristã. São perguntas bem básicas da fé cristã. É o que nós gostaríamos de saber dos irmãos a respeito da crença e da fé dos irmãos. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Criador, o Filho, o Salvador, e o Espírito, o Santificador. Vocês creem? Sim. Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a Palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja? Vocês creem? Sim. Vocês confessam que foram concebidos em pecado e que muitas vezes pecaram por palavras, pensamentos e obras? Confessam? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo purifica vocês de todo o pecado? Vocês confessam? Sim. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito e vocês estão dispostos a seguir o Evangelho do Senhor, fazendo a vontade dEle, auxiliados por sua graça? Vocês prometem? Sim. Vocês prometem mais que, como membros desta igreja, sujeitarão a sua disciplina, as autoridades nelas constituídas, para o seu ensino, para o seu governo, enquanto essas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Prometem? E uma última pergunta: vocês prometem envidar todos os esforços para ganhar aí Santa Cruz das Palmeiras para Jesus? Prometem? Bem, eu fiz a pergunta aqui aos irmãos e agora eu gostaria de fazer a pergunta à igreja, aos membros dessa igreja, aqueles irmãos que aceitam esses nossos irmãos aqui, que eu não vou falar o nome de novo, porque senão eu erro. Todos vocês aceitam como membros dessa igreja? Levante a sua mão direita. Está vendo, né? Qualquer dúvida é só contar no ouvido do pastor. A igreja está os aceitando. Nós louvamos a Deus pelas suas vidas. Nós vamos colocar em pé, irmãos, e procedermos o batismo. Jovina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Wellington, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamires, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adriana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Cecília, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Aline, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roseli, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Regina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, o buscamos na oração e pedimos, ó Deus, que o Senhor, na sua misericórdia e graça, escreva o nome desses teus filhos aqui presentes no livro da vida e que eles jamais sejam tirados de lá. Ó Deus, que a graça do Senhor os sustente, que a graça do Senhor os abençoe, que eles, ó Deus, sejam enriquecidos, ó Deus, pela Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua Palavra os ajude. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja caminhando junto com eles em todos os momentos da sua vida. E eles podem, ó Deus, contar com o Senhor, sabendo que a Tua Palavra os ensina: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Ó Deus, nós confiamos na Tua Palavra. Esses seus filhos estão aqui, ó Deus, confiados nas promessas do Senhor, que nós cremos, ó Deus, que são fiéis e verdadeiras. Por isso, ó Pai, os abençoe. Ó Deus, acompanhe as suas vidas. Ó Deus, e que eles possam dar bom testemunho do Teu nome nesta cidade, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus os abençoe e abençoe a igreja. Se alguém quiser aqui dar um abraço em algum irmão aqui recebendo como membro desta igreja, fique à vontade. Nós vamos receber agora como membros da nossa igreja, membros menores ao batismo infantil. Gostaria de dizer aos pais, que o batismo é um sacramento da nova aliança, instituído por Cristo, no qual lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sela a união do crente com Cristo. Por meio deste sacramento, nós somos admitidos à igreja visível e entramos em uma aliança com Ele. Vemos que o nosso Deus não só se apiedou de nós, admitindo-nos como seus filhos, como vocês fizeram aqui hoje, mas também a sua descendência, a sua posteridade. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão a este sacramento também. De outro modo, a Escritura não nos daria filhos. E os filhos dos crentes são santificados pelos pais. E a Sagrada Escritura também admite as crianças à igreja, porque Jesus, Ele nos ensina: dos tais é o reino dos céus. Se Jesus ensina que das crianças é o reino dos céus, quem somos nós para não admitir as crianças ao reino de Deus? E vocês decidiram também, dedicar seus filhos ao Senhor. Vocês decidiram batizar os seus filhos.
E por isso eu vou fazer umas perguntas para vocês dois aqui agora a respeito dos filhos. Algumas perguntas básicas primeiro, né? Vocês creem em Jesus, nosso Salvador? Sim? Vocês creem em Deus Pai, Criador do céu e da terra? Vocês creem no Espírito Santo, santificador das nossas almas? Vocês prometem que, se Deus conservar a vida de seus filhos até a idade da razão, vocês vão de instruir na crença das Sagradas Escrituras? Vocês prometem? Vocês prometem ensinar seus filhos a ler, para que eles mesmos venham a ler a Escritura e serem vocês mesmos exemplo de piedade para com seus filhos? Vocês prometem criá-los na disciplina e correção do Senhor? Sim. Vocês prometem lerem a Bíblia com eles, trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Prometem? Luiz Henrique, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alessandra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelas crianças. Te agradecemos, ó Deus, pelos filhos dos crentes. Te agradecemos, ó Deus, porque herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Te agradecemos, ó Deus, porque, ó Pai, o Senhor nos ensinaste que dos tais é o reino de Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor nos ensina que a promessa é para nós e para nossos filhos. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por esses dois infantes, o Luiz Henrique e a Alessandra, que o Senhor também, ó Deus, escreva os seus nomes no livro da vida, e que jamais venham a ser retirados de lá, apagados de lá. Que o Senhor, ó Deus, os conserve, para que eles venham um dia a professarem a sua fé publicamente. Ó Deus, pela sua própria vontade. Cuide desses infantes, ó Pai, e ajude os seus pais, ó Deus, a criá-los, ó Deus, na presença do Senhor. Ajude também, ó Deus, a igreja a ajudá-los, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, sentir, ó Deus, que o Senhor o deu a eles, ó Pai, para que eles possam cuidar, abençoar essas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu costumo dizer, irmãos, que os pais devem 3 coisas aos filhos. 3 coisas aos filhos. Então preste atenção. A primeira chama exemplo. A segunda chama exemplo. E a terceira chama exemplo. Então são essas 3 coisas que vocês devem aos seus filhos. Exemplo. Que Deus os ajude nessa tarefa santa. Nós temos uma lembrança aqui, né? Para que eles possam levar aí para a vida. Deus abençoe. Pode sentar. Priscila, a aliança de Deus pelo batismo lhe concede o privilégio, né, de trazer esse seu filho. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nós formamos uma união com Ele e também com a igreja, purificados, né, pelo seu sangue, pelo poder do seu Espírito.
A dedicação do filho importa também no reconhecimento de dever para com ele, para com a igreja, em relação à criança. Deveres que os pais devem cumprir com relação à obra de Deus. Então eu gostaria que você respondesse aqui algumas perguntas. Você promete que, se Deus conservar o Gabriel até a idade da razão, educará esta criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é ensinado na Escritura? Promete? Você também promete ensinar o Gabriel pelas veredas da cruz de Cristo, servindo você mesmo de exemplo, piedade, e fazer todos os esforços para ensinar-lhe a Bíblia, trazê-lo assiduamente à igreja, ensiná-lo a adorar o Senhor Jesus e ensinar ele a estimar a igreja. Promete? Promete ainda orar com ele, por ele, dar instrução, educação, criá-lo na disciplina e correção do Senhor. Promete? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que o seu povo seria um com Ele e que a sua misericórdia é de geração em geração. Então nós temos aqui uma outra geração, e que essas promessas sejam motivo de consolação para a vida da igreja e também para a sua vida, e que você reconheça os princípios da palavra de Deus com relação aí ao seu filho. Nós queremos dizer a você, Priscila, que os pais, eles têm a responsabilidade de santificar os filhos, porque as crianças ainda estão em formação, não chegaram ainda à idade da razão para saber discernir realmente o que é certo e o que é errado. Então cabe você ensiná-la até chegar à idade da razão e por ela própria saber discernir o que é certo e o que é errado. Então você tem essa responsabilidade. Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus querido, te damos muitas graças por mais esta vidinha. Te damos muitas graças, ó Deus, porque o Senhor nos abençoa com vidas preciosas. Ó Deus, nós te damos muitas graças, porque, ó Deus, o Senhor nos ajuda, ó Pai, a abençoar também as vidas. Eu lhe peço, ó Deus, que a Priscila seja ajudada pelo Senhor. Ó Deus, que o nome do Gabriel também seja escrito no livro da vida e que ele jamais seja apagado de lá. E quando chegar a idade de poder, ó Deus, ter responsabilidade própria, ele venha, por sua livre e espontânea vontade, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Abençoe essa vida, ó Pai, e o seu futuro esteja completamente nas suas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos entregar aqui um certificado, né, para o Gabriel, para que ele leve para a vida dele. Pode se sentar. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Compartilhe aí a sua Bíblia com quem está sem Bíblia,
Provérbios 3, de 5 a 8. Então compartilhe aí a sua Bíblia, com quem está sem Bíblia desse texto, que a primeira mensagem é da Palavra de Deus. Aí depois o pastor Adelson irá falar a sua mensagem. Mas a primeira mensagem é o texto bíblico, aí de Provérbios 3, de 5 a 8. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Irmãos, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus e sirva para a edificação dos irmãos. Amém. Amém. Irmãos, desde pequenos, infelizmente, nós somos educados para confiar em nós mesmos. Desde pequenos, irmãos, se estabelece algumas regras que nós vamos percebendo ao longo do tempo, que são regras que vão contra a palavra de Deus. O texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Mas a sociedade estabelece regras e nos diz, irmãos, que devemos estar bem confiantes em nós mesmos, entre aspas, bem preparados, entre aspas, dedicados, entre aspas, competentes, entre aspas, fortes, bem esclarecidos. E a sociedade, irmãos, diz que se nós andarmos por aí, nós, irmãos, teremos felicidade, nós, irmãos, seremos felizes. E diante do texto, irmãos, será que a chave para uma vida feliz é isso mesmo? Confiar em nós próprios, confiar, irmãos, em nós mesmos, nos nossos méritos? A Bíblia, irmãos, diz que não, porque ela diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tudo pode parecer até estranho, né? Porque algumas pessoas dizem: puxa vida, mas confiar em alguém que eu não vejo, afinal de contas, não vemos Deus. Confiar ao menos em alguém que ninguém me mostrou para que os meus olhos vejam, para que eu pegue com as minhas mãos. Mas o texto continua dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você sabe o que significa confiar em Deus? Confiar no Senhor significa crer que realmente Ele é nosso Pai, sustentador das nossas vidas, que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Isso é confiança no Senhor. Apesar de eu não ver, que a palavra de Deus define Deus como Espírito. Deus é Espírito, e o Espírito não se vê, mas a palavra de Deus, mesmo assim, ela me ensina a confiar no Senhor, em quem não vejo. Confiar em Deus, inclusive, de todo o coração, diz o texto aí. Ou seja, do mais profundo do nosso ser, da nossa existência,
Em nossos dias, irmãos, é muito comum a gente ouvir aquela expressão assim: confiar desconfiado. Você já ouviu aí? Oi? Confia desconfiando. Eu quero dizer para os irmãos que isso vale para os homens aqui na terra. Confiar desconfiando. Mas para Deus não vale. Não há necessidade. Em Deus nós encontramos solidez. Em nosso relacionamento com Deus, nós não podemos agir desta forma, confiar desconfiando, porque Ele é fiel em suas promessas. A confiança que o Senhor exige de nós é uma confiança total. Nada de ficar em cima do muro. E outro ponto que nós devemos pensar é que a palavra de Deus nos proíbe aqui a estribarmos, no nosso próprio entendimento. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não calques a confiança no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento também foi maculado pelo pecado. O nosso entendimento também está corrompido. Por isso, nós nos daremos mal se nós confiarmos no nosso próprio entendimento. Isaías chama a atenção dos judeus para o fato da segurança do povo dependendo de armas, de cavalos e não de Deus. Nosso entendimento, irmãos, não é perfeito. Ele também foi contaminado pelo pecado e está sujeito a falhas de toda espécie. E a Bíblia nos ensina a não confiarmos em nós mesmos. O texto profético ele é muito mais incisivo e duro até, porque ele vai falar: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Para que nós realmente tiremos das nossas mentes e do nosso coração essa total confiança em nós mesmos. E a essa altura a gente vai perguntando, o que leva o homem a agir desta maneira muitas vezes? Confiar em si próprio. É o pecado. Continua sendo o pecado. O pecado nos leva a cair nesta tentação, acharmos que a nossa competência, a nossa capacidade está sempre acima de toda e qualquer revelação da parte de Deus. Contudo, nós devemos, irmãos, resistir a esta tentação de confiarmos em nós mesmos. Deus não se agrada daqueles que confiam em si mesmos, e por isso, irmãos, nós devemos andar por fé e não pelo que vemos. E fé tem a ver com confiança. A fé é a certeza daquilo que não se vê e também a esperança daquilo que ainda não aconteceu. Veja bem, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então cabe aqui a pergunta: será que vale a pena confiarmos em nós mesmos? Pense aí na sua vida, em tudo aquilo que se passou, nos erros cometidos. Será que não vale a pena realmente nos dispormos totalmente, entregarmos totalmente para o Senhor, como alguns irmãos fizeram aqui à frente? Será que não vale a pena os pais dessas crianças que foram trazidas aqui à frente ensinarem os seus filhos a não confiar em si próprios, mas no Senhor? O texto, irmãos, assim nos ensina, mas o texto nos fala mais, versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os seus caminhos.
A orientação, irmãos, é para que nós reconheçamos Deus nos nossos caminhos até aqui. É preciso, irmãos, que nós relembremos do que o Senhor tem feito por nós. E assim, irmãos, nós iremos reconhecê-lo. A partir do momento, irmãos, em que nós na nossa vida vamos vendo a ação de Deus, as misericórdias de Deus sobre nós, os cuidados de Deus, o sustento de Deus, a mão de Deus em toda a nossa história pregressa, nós somos, irmãos, levados a reconhecê-lo em tudo isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É muito comum, irmãos, nós encontrarmos vários textos das Escrituras, Deus ensinando o seu povo, através dos seus servos do passado, a relembrarem, a terem memória daquilo que Deus fez por eles no passado. Deus fez muito isso com Israel. Deus fez Israel levantar muitos altares. Deus fez Israel levantarem muitos monumentos de pedra, e algumas vezes para fazer lembrar o povo: olha, aqui o Senhor realizou um milagre na sua vida, aqui o Senhor realizou a obra na sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O salmista, ele nos ensina: quem é sábio, atende para estas coisas. Considere nas misericórdias do Senhor da sua vida. Considere. O profeta Ageu disse: considere o seu passado. Lá em Ageu 5 e 7. Traz à memória as coisas que o Senhor tem feito. E ao considerar o próprio passado, o povo judeu é obrigado a ver a ação ininterrupta de Deus a seu favor no passado. Mas não precisamos apenas tomar os exemplos bíblicos. Pensemos na nossa vida, pensemos na nossa história, nos atos de amor e de misericórdia de Deus, nos livramentos de Deus nas nossas vidas. A minha história e a sua também certamente estão abarrotadas de testemunhos daquilo que o Senhor fez na vida. E Deus agiu de maneira misericordiosa, com provisão, com pão, com saúde, com trabalho. Enfim, nós, irmãos, somos alvos do amor imerecido de Deus, porque de uma maneira muito cabal Ele ainda enviou o seu Filho para morrer lá na cruz por nós, do qual nós relembramos aqui através da ceia. Atos do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus a nosso favor. A constatação, irmãos, de que o Senhor atuou abundantemente no passado do seu povo e dos seus filhos, e fez, irmãos, que nós o reconheçamos a cada momento, tais como os irmãos que estiveram aqui na frente. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Observe o fato, irmãos, de que reconhecer Deus em nossos caminhos tem esse resultado, de aplanar as veredas, os caminhos. É claro, quando nós, irmãos, tentamos viver confiados em nós mesmos, nas nossas forças, os nossos caminhos, irmãos, eles são muitas vezes tortos, tortuosos, obscuros, incertos. Isso acontece, irmãos, porque nós não temos certeza que por nossa própria conta nós poderemos vencer os obstáculos do futuro. Mas ao reconhecer Deus, nós temos, irmãos, uma grande ajuda do lado. Alguém já disse, né? Alguém já disse que se com Deus a vida é difícil, imagine sem Deus. Os obstáculos passam a ser vistos, irmãos, com Deus de um ponto de vista em que Deus, irmãos, nos dá capacidade para enfrentá-los. Não que nós não tenhamos
tenhamos mais obstáculos. Eu quero dizer para aqueles que vieram aqui à frente, olha, não que vocês não tenham mais obstáculos, vocês vão continuar tendo. Não é porque vocês vieram aqui à frente, professaram a fé, foram batizados, que agora estão livres de todo mal, isentos de todo mal. Não. Mas quero dizer para todos vocês que vocês têm uma capacidade maior para poder enfrentá-los. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Mas o texto nos fala mais. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Ao mesmo tempo, irmãos, que a palavra nos ensina a sermos confiantes no Senhor, Deus está, irmãos, presente na nossa vida, atuando de forma abençoadora. Recomenda, irmãos, que nós também nos afastemos do mal. Esta orientação é bastante importante nesse contexto, irmãos, porque se nós, irmãos, confiarmos em nós mesmos, poderemos, irmãos, usar mal muito dos meios que nós temos na vida para podermos, irmãos, tentarmos ser felizes. Exemplo: a pessoa apegada ao dinheiro para manter a sua vida e a vida da sua família. Se a pessoa, irmãos, ela confia só no dinheiro, uma hora ou outra ela vai cair em tentação e vai usar de meios ilícitos e honestos para ganhar mais dinheiro ainda. Mas a partir do momento, irmãos, em que nós não confiamos no dinheiro, mas confiamos naquele que providencia o dinheiro, nós, irmãos, não vamos estar preocupados mais em usar de meios ilícitos para ganhar mais, porque nós não confiamos no dinheiro, nós confiamos no Senhor. Então o texto, irmãos, ele nos diz: aparta-te do mal. A pessoa, irmãos, que coloca sobre si mesma a responsabilidade de encontrar a felicidade, a pessoa que confia em si mesma, ela está, irmãos, vulnerável, irmãos, a todo tipo de prazer e tentação. E aí, irmãos, a necessidade, irmãos, de confiarmos no Senhor, para que nós, irmãos, não estejamos aí flertando com o mal, como muitos estão. Então, irmãos, esse apartar do mal é para que nós, irmãos, mantenhamos o nosso foco, a nossa confiança no Senhor. A Escritura, irmãos, claramente nos ensina: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão, mas os justos o Senhor mostrará o seu caminho. Aqueles que confiam no Senhor de todo o coração, irmãos, reconhece-o em todos os seus caminhos e não moldam a sua vida sobre o mal, porque não precisam, não tem necessidade. Por que eu vou lançar mão de algo mal nesta vida para o sustento da minha própria vida, se eu confio no Senhor? Então a palavra de Deus, irmãos, ela nos ajuda quanto a isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E por último, nós temos esta conclusão do texto: será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
Nós sabemos, irmãos, que há pesquisas aí científicas a respeito, irmãos, da espiritualidade das pessoas, como que elas podem ajudá-la, até com relação à sua saúde do corpo. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina que as nossas necessidades, os nossos sonhos, nossos temores, nossas alegrias, enfim, somos orientados por ela e tão somente por ela. E assim, irmãos, colheremos frutos doces desta comunhão com o Senhor, desta confiança sobretudo nele. Mas volto a dizer para os irmãos, nós estamos inseridos numa sociedade em que estimula os homens a confiarem em si próprios. E isso é um grande risco, porque a palavra do Senhor nos ensina diferente. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração, com todo o seu ser. Lembrando que o coração na Bíblia é o centro de referência de toda a vontade humana, de todo o desejo, de todo o anseio, de todo o pensamento. E o texto é claro: confia no Senhor de todo o teu coração. Não deve sobrar nada para outro tipo de confiança por aí. Que este sim, nós devemos confiar desconfiando. Mas de Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Deus abençoe. Amém. Estaremos aqui nos preparando para a celebração da ceia. Expostamente, ó Salvador, estás presente aqui, ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus de ti, juntos lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina, vivemos para ti. Desperta-me, nem leva aos teus, fazendo-os discernir que no presente, ó Cristo, estás teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo velho irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei, ó vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidamos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador a participarem dos elementos da ceia. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos refletir sobre a participação da ceia, e a palavra de Deus apenas nos orienta a não participar da ceia quem não tem compreensão do significado da ceia, para não tomar juízo sobre si. Mas aqueles que sabem o significado do pão e do cálice são convidados a participar conosco. E assim
sermos abençoados aí com pão e com cálice. Irmãos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele deu o pão aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Vamos participar. A todos que participaram do pão, convidamos a participar do cálice. Também Jesus disse aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Vamos colocar todos em pé. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Eterno Pai, as ternas consolações, a presença doce e santa do Santo Espírito, repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.